Estamos recebendo a nossa irmã Ana Paula, do Centro Espírita Oswaldo Melo, lá do centro de Garopaba, eu ia falar em Bituba, que eu moro lá, e que ela vai trazer hoje a criança à luz do Espiritismo. Então, que você seja bastante inspirada pelo plano espiritual para trazer a mensagem que nós precisamos ouvir no dia de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Que a paz esteja com todos nós e que possamos nos conectar com a espiritualidade, com os nossos guias protetores e buscar compreender os ensinamentos desta doutrina que tanto nos esclarece e aplicar no nosso dia a dia os ensinamentos do Cristo. Desde já, eu agradeço a atenção de vocês. As crianças são seres que Deus envia a novas existências e para que não lhes possam imputar excessiva severidade, Ele dá-lhes todas as aparências da inocência. Livro dos Espíritos, questão 385. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a criança na visão do Espiritismo. A criança é um ser humano no período da infância, entre o nascimento e a puberdade, geralmente até os 12 anos incompletos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Espiritualmente, a criança é considerada um espírito imortal, em um novo ciclo de aprendizado, trazendo experiências passadas e representando renovação, representando pureza e a proximidade com o divino. Elas são vistas como seres altamente sensíveis, com maior abertura para o plano espiritual e com maior intuição. E necessitam de proteção e de orientação afetuosa. Essa não é a nossa primeira encarnação. Nós já vivemos outras vezes. Não somos um espírito recém-criado. Todos os espíritos são criados por Deus simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não ter conhecimento ou a consciência do bem e do mal. E vão evoluindo progressivamente, o que significa que coexistem espíritos mais antigos com os mais recentes, todos em constante movimento. A etapa inicial é igual para todos. É o ponto de partida para a evolução em direção à perfeição. Todos nós chegaremos lá um dia. A partir da sua criação, começam os espíritos a sua trajetória evolutiva, adquirindo conhecimento e moralidade através das sucessivas reencarnações. A fragilidade dos primeiros anos torna o espírito mais flexível, permitindo que os pais corrijam as más tendências e orientem este novo ser para o progresso. A aparente pureza da criança é uma necessidade providencial para estimular o amor dos pais e garantir o cuidado. Mesmo sabendo que podemos estar lidando com desafetos antigos, é muito mais fácil para a gente aceitar este desafio, como pais, quando nos deparamos com uma linda criancinha que vem até nós como um filho ou uma filha, e assim vai ser muito fácil acolher, proteger, ensinar, amar. A educação é fundamental nessa fase, sendo a reforma do caráter um dever sagrado dos pais. A infância é, portanto, um período necessário para que os espíritos com paixões diferentes se adaptem ao novo ambiente que vem habitar. Pela sua alta sensibilidade, as crianças precisam de um ambiente harmonioso para fortalecer a sua espiritualidade e receber a proteção
contra as influências negativas. A infância é uma fase da reencarnação onde o espírito renova o seu caráter e busca o seu progresso, muitas vezes precisando da educação moral. A educação espiritual deve ser focada no amor, no exemplo e no respeito à sua natureza sensível, evitando sobrecargas emocionais. A criança é, enfim, um tesouro que retorna para lembrar os adultos da presença constante de Deus em nossas vidas. A questão 385 de O Livro dos Espíritos explica que a mudança de caráter na adolescência ocorre porque o espírito retoma a sua verdadeira natureza, após a infância ter limitado um pouco as suas paixões. A infância atua como um filtro que dá essa aparência de inocência para facilitar a educação e a afeição familiar, ocultando os vícios das vidas passadas. Ao sair da infância e da adolescência, o espírito deixa de ser moldado pela fragilidade física e aí então ele mostra quem realmente é, com os seus hábitos e com as suas inclinações. A sabedoria divina regula e dosa esses impulsos do passado de tal forma que somente eles vão se manifestando de maneira gradual, conforme o desenvolvimento dos órgãos, permitindo então a ação educativa, que deve pouco a pouco trabalhar com os impulsos apresentados pela criança, oferecendo estímulos superiores aos ideais nobres que ela está em condições de receber. Essa manifestação gradual oferecerá aos pais as pistas do caráter deste espírito e os pontos essenciais que devem ser trabalhados durante a etapa educativa. A flexibilidade do espírito durante a infância torna essa criança, esse espírito que está reencarnando, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e então fazê-lo progredir. O espírito ele não é criado quando reencarna no mesmo momento. A criança não é uma alma recém-criada, mas um espírito com experiências passadas que vem buscar o seu aperfeiçoamento, uma nova chance. Volta à matéria inúmeras vezes, pois nós somos espíritos milenares. Já estivemos aqui outras vezes, e então o espírito, ele não é criança. A questão 190 de O Livro dos Espíritos diz que o estado da alma em sua primeira encarnação é o da infância na vida corpórea. A inteligência apenas desabrocha, ensaia-se para a vida. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão ainda em estado de germe. E a questão número 197 nos explica que o espírito de uma criança desencarnado em tenridade, ele pode ser tão ou até mais avançado que o de um adulto, pois ele pode ter vivido muito mais e ter maior experiência até mesmo que os seus pais, principalmente se ele progrediu nas existências anteriores. Quando nos programamos para voltar à Terra, temos o nosso plano reencarnatório definido, e ele é escolhido por uma equipe espiritual preparada para isso, e muitas vezes, dependendo do grau evolutivo, nós podemos participar deste plano. Nós temos a chance de escolher as nossas provas, escolher a nossa família e o lugar onde vamos reencarnar. Os filhos não vão chegar a um lar por acaso. Eles participam da escolha de sua família e do caminho para a evolução, se assim for permitido. Um exemplo, um mau espírito, que ele foi mau por diversas encarnações, ele pode pedir aos espíritos que preparam a sua próxima encarnação que tenham bons pais, que ele tenha bons pais, porque assim ele vai ter os conselhos dos pais vão dirigir esse espírito para uma vida melhor.
E muitas vezes Deus permite que isso aconteça justamente para que esse espírito possa ser melhor encaminhado na encarnação que ele está vindo. No livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio de Miranda, ele traz um relato sobre uma família que era muito ligada à dele, do autor, que ele diz assim, que uma das meninas dessa família, que era amiga da família dele, começou a apresentar certas atitudes preocupantes. Apresentava desde muito cedo uma personalidade marcante, ela era bastante agitada, bastante destemida também, e ela tinha uma certa tendência para a agressividade. Tinha o sono agitado, cheio de pesadelos, e em suas brincadeiras, que eram bastante agressivas, ela fingia atirar nas pessoas com arminhas invisíveis, e se ela quisesse um brinquedo que a irmã mais velha, a menina era bem delicada, né, uma menina doce e amável, ela queria o brinquedo da irmã, ela ia lá e tirava da mão da irmã, ela puxava o brinquedo, tirava dela e apoderava-se dele e saía correndo para longe, só porque ela queria aquilo naquele momento. Então deixava a irmã sem reação e bastante desolada. A saúde física dessa menina também não era das melhores. Ela tinha o organismo um pouco descoordenado e por vezes o aparelho digestivo se desregulava e parecia não responder adequadamente aos cuidados médicos. E posteriormente também veio compor este quadro um problema sério com os pezinhos dela. Todos os exames clínicos e radiológicos não identificavam nada, mas ela não gostava de usar sapatos, não deixava sapatos amarrados, ela não deixava que nada prendessem os seus pés. Então, não suportava e não aceitava usar os sapatos, até que então resolveram criar um modelo de sapato para ela, específico, que não tinha cadarços, então ela aceitou. Mas, quando precisava substituir esses sapatos, nova briga, nova discussão, porque ela não gostava de usar os sapatos. Os pais, então, procuraram o centro espírita e os amigos espirituais destes pais da menina, ao serem consultados a respeito desta questão, explicaram que na sua mais recente existência na França, a menina tinha sido uma guerrilheira, a guerrilheira maquis dos grupos da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, que se escondiam em zonas montanhosas para atacar os nazistas. Ela era devotada, por convicção patriótica, à famosa resistência aos alemães que invadiram o seu país e os submeteram às humilhações da ocupação. Segundo informações, então, desses amigos espirituais, a menina morreu de maneira trágica. O seu grupo atravessava durante a noite um campo minado, quando o pezinho dela ficou preso num buraco que tinha umas raízes, e ela não conseguiu se soltar dali. Ainda chamou, gritou pela companheira mais próxima, mas ninguém escutou. Então ela não conseguiu se soltar dali e acabou morrendo estraçalhada por uma explosão. Se não tivesse prendido o pé, talvez ela poderia ter corrido e se salvado. Então, a destruição do corpo físico desta guerrilheira, acarretou repercussões de difícil reparação no seu corpo perispiritual. Para ser encaminhada à reencarnação, depois de 40 anos no plano espiritual, foi necessário promover um complexo e delicado trabalho de recomposição, para que o seu corpo não apresentasse as deformações e as mutilações. Mas mesmo assim, as diversas disfunções sem causa aparente que precipitavam os desarranjos orgânicos. Obviamente que esse espírito, era dotado de alguns méritos, do contrário, ela não teria merecido tanta ajuda e tanta atenção. Mesmo porque ela foi encaminhada a um casal bem dotado física, moral e intelectualmente, que puderam então auxiliar esta criança. A mãe então foi instruída a conversar com ela durante o sono, transmitindo-lhe mensagens de segurança e de paz e tentando convencê-la de que toda essa situação que ela tinha vivenciado já tinha ficado lá atrás, que este incidente estava superado e que era apenas lembrança. Então, os pais foram bastante importantes para esse espírito ao ajudá-lo a compreender a sua atual situação
e estando sempre presentes, sempre acompanhando a sua trajetória na atual encarnação, dando aquele suporte necessário para que tudo ficasse bem, buscando ajuda, né, procurando o amparo espiritual, a explicação, e então puderam auxiliar esta menina, que depois de tudo esclarecido, foi melhorando cada vez mais. À luz do Espiritismo, a criança é um espírito imortal, um adulto reencarnado com bagagem moral prévia, que retorna ao corpo físico para progredir. A infância oferece a oportunidade de recomeço e de aprendizado, com a aparência da inocência servindo para essa adaptação. A educação deve focar no amor e na orientação, reconhecendo a sensibilidade espiritual do ser que retorna ao plano físico. As faltas são cobertas pela não consciência momentânea do passado, permitindo então este novo recomeço. A educação é essencial para a recuperação moral do espírito e exige amor, exige paciência e instrução em valores morais e espirituais. A doutrina espírita encara a infância como um período de renovação e uma fase fundamental para o progresso do espírito. E aqui nós temos então a utilidade da passagem pela infância. O espírito é, durante esse tempo, mais acessível às impressões recebidas e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. No Livro dos Espíritos, questão 383, tal é o compromisso e a responsabilidade dos pais ao receber uma criança. O dever que Deus confiou aos pais é o de reformar o caráter e reprimir as suas más inclinações. É a missão sagrada pela qual terão eles de responder. Um dia nos perguntarão, né, o que fizeste dos filhos que te confiei? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no item 9, nós temos: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabeis vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Tal é a responsabilidade dos pais em relação aos filhos que recebem. O objetivo da encarnação é o de chegar à perfeição. Para alguns espíritos, é expiação. Para outros, uma missão. A união da alma ao corpo, ela se inicia na concepção, mas só se completa na hora do nascimento. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta diz: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasce. Conforme eu já falei anteriormente, muitas vezes nós podemos participar do nosso plano reencarnatório e muitas vezes nós escolhemos os nossos pais e a nossa família. Durante esse processo, o espírito visita o lar onde vai reencarnar e ele vai se adaptando, conhecendo ou reconhecendo os seus familiares. Eles se encontram em sonhos, durante o sono. Quando o espírito dos pais também se desliga do corpo, ele pode encontrar o espírito do filho, que virá fazer parte da sua família. E podem então conversar, se entender, já iniciar este relacionamento que depois se completará. O espírito então vai se ligando aos poucos ao corpo em formação para ele. Já no momento da concepção, o espírito tem consciência de que está sendo preparado para voltar à Terra. Ao contrário de como acontece na morte física, quando o espírito se liberta, se expande e se sente liberto. Já no processo de reencarnação, o espírito vai sendo pouco a pouco preparado para habitar o novo corpo em formação. E então ele, em vez de se expandir, como acontece na morte, ele vai se condensando para poder caber, né, naquele corpinho.
Vai aos poucos então se moldando, vai diminuindo, e só no momento do nascimento que a ligação se completa então definitivamente. Esse período então é de adaptação, de preparação, para que tudo vá então se ajeitando. Os espíritos também nos ensinam que desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz na sua existência anterior. E é a estudá-los que nós pais precisamos nos aplicar, observando os menores sinais que revelam, que eles possam revelar de vícios, de egoísmo, de orgulho, e empenhando-se em combatê-los sem esperar que eles lancem raízes profundas. Ao nascer, a criança tem ainda sua inteligência muito limitada, sem a intuição de um adulto, e aos poucos que a sua bagagem interior começa a se manifestar. E estando os pais atentos, é mais fácil perceber e auxiliar a moldagem deste caráter. O objetivo do espírito ao reencarnar é se aperfeiçoar, e a fase infantil é a mais propícia à ação educativa. As impressões que recebem podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Cada espírito vai renascer no meio mais propício ao seu desenvolvimento interior, com um programa de vida traçado no mundo espiritual. Mas isso não exclui, em hipótese alguma, em nenhum caso, a ação educativa dos pais. Um dos grandes exemplos de fé na educação nos deu Pestalozzi, quando em Stans, na Suíça, ele arrecadava as crianças abandonadas nas piores condições possíveis e albergava-as no orfanato que dirigia. A ação educativa de Pestalozzi, embasada no amor e na fé, reconduzia esses espíritos aos canais superiores da evolução. Ele transformava crianças rebeldes em homens de bem. O educador sabe amar o seu discípulo e ver nele o espírito que é eterno, que é filho de Deus e que renasceu para evoluir, seja qual for a sua situação atual. Por isso que devemos, como pais ou responsáveis pelas crianças que nos são confiadas, estar sempre atentos aos sinais, ao comportamento, às atitudes e, sempre que necessário, orientar e corrigir. E quando essa tarefa se torna difícil e complicada, nós devemos sim procurar ajuda, procurar apoio e orientação. As nossas encarnações, a maioria delas, ainda é de provas e de expiações, mas também podemos ter uma encarnação na qual a tarefa seja a missão sublime de orientar, de conduzir um outro ser, um espírito, pelo caminho do bem, auxiliando a sua evolução, a sua melhora, a sua caminhada. Devido ao sistema nervoso ainda em desenvolvimento, as crianças são mais propícias a perceber o plano espiritual, um fenômeno comum e natural, muitas vezes chamado de mediunidade infantil. As crianças possuem maior sensibilidade e elas podem perceber os espíritos ou ter mediunidade, o que deve ser acompanhado com naturalidade e proteção. Alguns de nós aqui, principalmente aqueles que já são pais, já devem ter percebido, ao observarem os filhos brincando, que eles conversam. Conversam com os brinquedos, fazem perguntas, respondem as perguntas. E quando a gente pergunta sobre com quem eles estavam conversando, eles respondem que estavam conversando com os amigos imaginários. A minha filha mais velha, quando tinha 4 ou 5 anos, ela tinha vários amigos imaginários. Certa vez, num domingo à tarde, nós costumávamos ficar por casa, domingo, e daí lá pelo um certo horário a gente costumava ir à padaria, buscar pão, dar uma voltinha de carro pela cidade, morávamos no Rio Grande do Sul, e aí a gente chamava, né, Mariana, vamos lá, vamos dar uma voltinha, vamos à padaria. Aí ela, sim, prontamente ela vinha, mas ela trazia os amigos, a gente abria a porta do carro e ela fazia assim, né, passa, passa. Ela botava todos para dentro, não tinha cinto de segurança para todo mundo, né, mas ia todo mundo lá dentro com ela. E outra vez também, quando cheguei na casa da minha mãe, eu cheguei cansada do trabalho, a mãe sempre me esperava com um chimarrão, alguma coisa, e cheguei, já fui sentando, e ela ligeira, mãe, tu sentou em cima do meu amigo, tu não viu que ele está sentado ali, como é que tu chega sentando assim, né? Então eu tive que levantar e sentar na outra cadeira, porque ali estava o amigo dela. Já a minha filha mais nova, ela conviveu só 2 anos com a minha mãe.
E ela fez 2 anos em janeiro de 2007, minha mãe faleceu em maio do mesmo ano. E então, naquela época, era minha mãe que cuidava dela, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, professora, dava aula, então tinha aqueles horários, tinha uns horários mais flexíveis, mas às vezes era de manhã, às vezes era de tarde. E então, a minha mãe que ficava com ela para mim. E então, logo depois que ela faleceu, eu tive que colocá-la num maternal, e aí foi complicada a adaptação, não deu muito certo, e a minha tia, então, a irmã mais velha da minha mãe, disse que ia cuidar dela pra gente até que ela pudesse ir se habituando mais à escola e fazer esse processo mais lento, né? Não precisasse simplesmente tirar de casa e botar na escola de um dia para o outro. Então a gente foi fazendo devagar. Mas um dia cheguei em casa também do trabalho, liberei a minha tia, não, pode ir embora agora, né? Que agora eu assumo aqui. Mas ainda não tinha ninguém em casa, só eu que tinha chegado. E eu disse para Carol, agora vamos lá que nós temos que ir na padaria, temos que ir no supermercado. Ah, eu não quero ir. Eu disse, não, mas tu não pode ficar em casa sozinha. Tu tem que ir com a mãe, porque né, precisamos ir buscar alguma coisa para comer agora à noite. Mas eu não tô sozinha, tu não tá vendo que a avó tá aqui comigo? A avó tá me cuidando, ela fica comigo. E aí tive que dizer para ela, então vamos fazer o seguinte, vamos convidar a avó para ir junto, né? Porque a avó gosta de passear, ela vai passear com a gente. E assim foi, então ela aceitou ir para a padaria, porque a avó ia junto com a gente, né? Então é essa sensibilidade que a criança pequena tem, né? De conseguir, muitas vezes, enxergar os espíritos que nos rodeiam. Então, essa infância, né? A infância é uma fase que favorece a manifestação de fenômenos mediúnicos, é que a ação do espírito recém-encarnado sobre a sua indumentária física, ela ainda não está completa. O acoplamento celular do perispírito com o corpo somente vai se concluir por volta dos 7 anos. E durante esse período, o anjo da guarda, o espírito protetor e os demais espíritos interessados no sucesso deste reencarnante vão estar mais frequentemente em contato com ele para lembrar, né, durante o sono e pela inspiração, os compromissos que ele assumiu e também fortalecendo esse espírito com palavras encorajadoras. Por isso que nós vemos crianças conversando com seus amiguinhos imaginários, sorrindo durante o sono, evidenciando estar vendo alguém ou alguma coisa que lhes agrada. Quando os pais já compreendem esses acontecimentos e aceitam o que está acontecendo, eles buscam, então, pela oração, pela prática do evangelho no lar, no atendimento fraterno, o auxílio destes benfeitores espirituais para fortalecerem os seus filhos nos primeiros trechos da nova caminhada pela vida material. Reconhecem que têm essa missão de reeducá-lo e devolvê-lo ao Criador em melhor condição espiritual de que quando aqui chegou. Nenhuma criança nasce por acaso, nem mesmo naquelas situações em que se evidenciam a violência ou a irresponsabilidade sexual, ou ainda o não planejamento dos pais pela vinda do seu filho ao mundo. Em todas essas ocasiões em que o espírito se vincula à mulher pela gravidez, a providência divina está presente e oferece a oportunidade de crescimento espiritual para todos os que participam do milagre do renascimento. Não deixemos de ler e reler a criança que nós temos à nossa frente, para cada vez mais aprendermos e nos conscientizarmos de que ela é um recado de Deus para nós. Que possamos escrever alguns capítulos vivos sobre a criança, estudando e nos interessando mais por ela, contribuindo assim para a regeneração do nosso planeta. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, ele esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Lembremos-nos da nutrição espiritual das crianças por meio de nossas atitudes e dos nossos exemplos, dos nossos avisos e das nossas correções, em tempo oportuno. Sem boa semente, não há boa colheita. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus, nos disse Jesus. Rogamos a Jesus que suas bênçãos envolvam a todos nós, nos trazendo paz, harmonia e tranquilidade. Retornemos aos nossos lares com o coração repleto de gratidão, tendo sempre em mente o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigada. Que assim seja.